Evangelho de Marcos, capítulo 5, eu quero ler no verso 35 e 36. Falava ele ainda, Jesus, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Essa foi a palavra do Senhor Jesus a Jairo. Nesse momento específico do seu ministério. Não temas, crê somente. Esta expressão, talvez seja ela a nossa maior carência neste momento que nós estamos vivendo. Não somente pelas situações externas, mas por tudo que está se passando dentro de nós. Até mesmo pelos planos específicos de Deus quanto ao nosso futuro. Percebo que algumas coisas Deus estará exigindo da igreja, uma necessidade que o povo de Deus demonstre viver, que é exatamente a fé. Há uns dias, alguns anos atrás, eu falei aqui uma palavra com os irmãos sobre a década assombrosa. E naqueles dias eu estava pensando que seriam até esses anos dos dias de hoje. Mas hoje eu percebo que está começando nos dias de hoje. Tamanho avanço tecnológico, tamanhas mudanças na sociedade, nas nações, e coisas naturais, humanas, coisas materiais, que conspiram contra a fé. Porque à medida que o homem tem à sua disposição ferramentas, veículos, ajudas, instrumentos que lhe facilitem a vida, ele menos exercita a sua fé. Ele mais confia no homem, mais confia nas coisas, mais confia na inteligência e na influência humana do que depende de Deus. A igreja nos próximos anos dependerá da sua fé, da prática da sua fé, da ousadia da sua fé, de um posicionamento firme, resoluto a respeito da sua fé. Negando até mesmo algumas benécias naturais e humanas para simplesmente ficar com a provisão e o suprimento do Senhor, sejam materiais ou espirituais. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não há outra maneira de agradar a Deus se não for caminhando pela fé. A Bíblia diz, o Senhor Deus falando: o meu justo viverá pela fé. O ensino apostólico diz: não andamos por vista, não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. E para a gente ter fé, nós precisamos ter olhos espirituais, um coração espiritual.
Nós precisamos ser ensináveis acerca das coisas de Deus, humildes quanto àquilo que nós estamos ouvindo de outras pessoas, sem jamais pensar que nós alcançamos aquele patamar que não precisamos mais ser ensinados. Para nós termos fé, nós precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos ter uma palavra de Deus que traz confiança e segurança. E isso é um aprendizado, isso é uma caminhada, isso são pequenos exercícios que multiplicados trazem para dentro de nós um coração que ouve a Deus. Sabe que há momentos na vida em que nós temos que abandonar tudo e tão somente crer. A gente trabalha, a gente estuda, a gente se envolve em negócios, em projetos, a gente se envolve em tantas tarefas e atividades nesta terra. Todos nós temos dificuldades e problemas em diversas áreas. Algumas áreas para esses, outras áreas para aqueles outros, mas todos nós experimentamos aflições e angústias, dificuldades, mas nós temos certos momentos que abandonar aqueles pensamentos de impossibilidade. Temos que abandonar a expectativa do perigo, parar de pensar, parar de olhar, parar de ver o perigo, porque ficamos amedrontados e apreensivos se assim fizermos. Abandonar o sentimento de medo, pânico, pavor. Assuntos atuais de nossos dias, meus irmãos. Temos que crer no poder espiritual, temos que crer no poder da presença de Deus, crer que somos guardados no sangue de Jesus, marcados por Ele, como propriedade dEle, pertencemos a Deus, não pertencemos a este mundo. Que o Espírito de Deus em nós habita, caminha conosco, vive conosco, e que nós vamos andando por esta terra, encontrando pessoas, e não precisamos ter medo de nada, porque Deus está conosco, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não vamos ser displicentes e nem negligentes, mas precisamos ser pessoas de fé, ousadas, como nos dias de Jesus, Ele tocava os leprosos. E Ele disse: aquele que crê em mim fará obras maiores do que estas. Está reservado para a igreja um tempo de glória na terra, depois também no céu, mas antes na terra. Não vamos tentar a Deus, não vamos provocar o Senhor, não vamos carregar presunção de fé, mas vamos humildemente observando o que Deus quer fazer através da vida da gente e não termos medo de nada. Se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Me lembro de um testemunho de minha mãe e de meu pai. Eu era pequeno, nos dias de década de 1960, quando um pregador esteve dentro de uma casa de alguém que estava sendo evangelizado por aquele grupo de irmãos, e aquele marido incrédulo pôs veneno no café daquele homem de Deus. E aquele homem de Deus tomou café com veneno. E o homem ficou esperando, quero ver se ele é homem de Deus mesmo. E não aconteceu nada com ele. Meu pai e minha mãe testemunharam isso várias vezes, eu ouvi com os meus próprios ouvidos. E aquele homem se entregou a Jesus naquele dia. Pois o pregador foi dormir e se levantou com perfeita saúde, e aquele homem confessou. Não, os homens de Deus e as mulheres de Deus não precisam se lançar soberbamente diante dos perigos, mas anda na presença do Senhor,
confiante no Senhor, crentes na palavra, obedientes à palavra. E a gente vai enfrentar lutas, problemas, dificuldades. Não sei o que virá depois disso que nós estamos experimentando, mas uma coisa eu sei: Deus tem pensamentos grandiosos a nosso respeito, a respeito do seu povo na terra. Este povo é guardado, é preparado por Deus para testemunhar o poder do nome do seu Filho Jesus, o poder do seu Espírito, para que todos sejam salvos, cheguem ao arrependimento. Então não somos um povo apavorado, acuado. Nós não somos um povo deprimido. Não. Enfrentamos a solidão, enfrentamos o isolamento, o distanciamento, mas nós temos o nosso lugar da oração, nós temos o nosso lugar da leitura da palavra, nós podemos conversar com alguns irmãos ainda que na distância, mas nós temos comunhão com Deus. Não temas, crê somente, disse Jesus. E eu fico pensando como as pessoas estão ainda inquietas e agitadas. Fica observando, a gente dá uma saidinha aqui, uma saidinha lá, ouvimos a reportagem, declarações de crentes e não crentes. Porque o mundo mudou, a rotina mudou, as tarefas mudaram, a forma de se trabalhar mudou, a forma de ir para a escola mudou. A forma de ir para a igreja mudou. Isso agita as pessoas, deixa inquieta, mas eu vejo que elas estão olhando somente o problema. Elas ficam alimentando pensamentos ruins, ou ouvindo pessoas negativas ao redor, e se apavoram. É assim que tem estado o coração de muita gente, por isso que suas vidas orbitam em torno de derrota, de fracasso. Elas não conseguem crer. Muitos não estão conseguindo crer na possibilidade da vitória, do êxito, de um livramento. Deus pode nos livrar. Deus pode nos livrar. E se Ele não nos livrar, é porque Ele está precisando de um testemunho naquela situação, e não nos deixará sozinhos. Andaremos naquele perigo, e Ele estará conosco. Jesus falou: não vos deixarei órfãos. E o Espírito Santo está conosco. O texto aqui diz que no caminho de casa, Jairo recebe a notícia que sua filha já havia morrido. Ele havia pedido ajuda de Jesus. Ele foi em busca de Jesus, foi falar com Jesus. E por que ele foi? Porque ele creu. Porque ele viu a possibilidade da cura. Ele viu o poder em Jesus. Ele viu Deus em Jesus. Que Jesus poderia ajudá-lo. E Jesus ia com ele para casa, para orar pela menina. Mas de repente chegaram algumas pessoas e disseram: olha, não incomodes mais o mestre. Sua filha já faleceu. Sua filha já morreu, não tem mais jeito. E Jairo foi surpreendido por aquela notícia. Talvez ele tenha travado, tenha cambaleado, tenha soltado algum lamento. Mas Jesus, imediatamente, Ele toma 3 atitudes que Ele vê necessárias para proteger Jairo. Primeiro Ele diz, o texto diz, que Jesus não acudiu essas palavras. Olha, não me incomodes mais o mestre, sua filha já morreu, acabou, findou, não tem mais jeito. Jesus não acolheu estas palavras, não recebeu, rejeitou, porque Jesus sabia que palavras negativas roubam a fé. Conversas negativas, pessimistas,
destroem a fé. Por isso ele rejeitou isso. E talvez a gente precise prestar atenção nesses dias que estamos vivendo, de onde estão chegando a nós conversas ruins, conversas negativas, palavras pessimistas, palavras de derrota, de fracasso, de incredulidade, e não acolher, rejeitar. Não precisa ser mal educado, mas saia daquele lugar, saia daquele meio, saia do meio dessas pessoas que vivem falando negativamente e não creem nas possibilidades de Deus. Segunda coisa que Jesus, ele não permitiu que alguém os acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, os seus 3 homens de confiança, os seus 3 homens de fé, os seus 3 discípulos mais próximos, a quem ele ensinava, discipulava, preparava, falava do reino de Deus e a respeito da fé. Podia contar com esses homens de fé, mas ele não permitiu que qualquer outra pessoa os acompanhasse, porque também ele sabia que conversa de pessoas incrédulas atrapalham e contaminam pensamentos e sentimentos. Pessoas que só vão para acompanhar, para ver no que vai dar. Pessoas que vão e você está falando algo de Deus, você está falando algo do reino de Deus, da promessa de Deus, da esperança em Deus, e a pessoa está zombando, medindo, analisando, esperando para ver se você vai ser derrotado. Ele não permitiu. Cuide da sua casa. Quem é que está entrando lá? Quais são as conversas que têm acontecido lá? Quem são os amigos para os quais você tem aberto o coração? Qual é a sua fé? Qual é a sua confiança? Onde estão os seus pés? Na terra ou no céu? Porque a depressão, a solidão, são expressões de um pensamento e um sentimento deteriorado, sem firmeza, abalado pelas más notícias, pelas más conversas, pelos assuntos ruins. Não que a gente vá negar a realidade dos fatos ao nosso redor, mas nós temos um foco olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu vi meu pai derrotado, eu vi minha mãe entristecida, meu pai cabisbaixo, meu pai lamentando. Eu me lembro de uma noite que ele passou andando, nós não conseguíamos dormir porque ele andava pela sala, pela cozinha com a luz acesa, e ele devia estar orando, ele devia estar clamando, ele devia estar com um problema muito grande, estava, depois eu fiquei sabendo, mas eu vi ele sair da oração com um rosto de vitória, com esperança, com confiança, com uma palavra de Deus, com uma sabedoria que vai mediar relacionamentos. E é assim que deve acontecer conosco. De repente nós temos que fechar estas portas da contaminação de nossos sentimentos e pensamentos. Porque se nós deixarmos, nós entramos, duvidamos. O oposto da fé é a incredulidade, é a dúvida. É a dúvida. E Tiago nos diz para crer e não duvidar. Crer e não duvidar, pois aquele que duvida, diz o texto, é semelhante à onda do mar agitada pelo vento. E diz, e não pense que esse homem de ânimo dobre, que fica duvidando, subindo e descendo, sem estabilidade, não pense que ele vai receber de Deus alguma coisa. Porque precisa crer e não duvidar. Quando Pedro andou sobre as águas e de repente afundou, você lembra?
Você lembra o diálogo dele com Jesus? Jesus havia acabado de multiplicar os pães, desceu até a beira do mar, mandou eles atravessarem para outra margem, ele foi contornando só que ele foi até os discípulos andando sobre as águas, e tinha vento, tinha tempestade. Os discípulos pensaram: é um fantasma. E Jesus falou: não temais, sou eu. E Pedro falou: se és tu, Senhor, manda eu ir então contigo. E Jesus falou: vem. E ele ousadamente saiu do barco e andou sobre as águas, mas num momento ele duvidou, e ele afundou. E Jesus foi até ele, porque ele gritou: salva-me, Senhor. Pode imaginar? E Jesus estendeu a mão e o levantou, e ele disse: ô homem de pequena fé, por que duvidaste? Por quê? Não é para duvidar, porque Jesus havia dado a palavra, e quando a gente tem uma palavra, é para não duvidar. Isso é fé. Deus dá a palavra, e juntamente com a palavra, o poder para crer, e o poder para realizar, mas nós temos que exercitar este crer, esta fé para obedecer. Não é na confiança, não é na segurança, é na fé. É olhar para Deus, um Deus que você já conhece, um Deus que você já experimenta, um Deus a quem você ora, um Deus para quem você chora e lamenta, um Deus para quem você abre e rasga o seu coração e sabe que Ele traz o consolo, um Deus com quem você já tem andado. Ele fala. Se Jesus falou: vem, então é para vir sem duvidar. Irmãos, quando temos uma palavra de Deus, não podemos duvidar, não devemos duvidar. Jairo, não temas, crê somente. Meu irmão, minha irmã, não temas, crê somente, seja lá o que for que toma conta da sua mente em preocupações, em cuidados, necessidades, acerca do hoje, do amanhã, dos perigos, a respeito da família, dos seus filhos, do futuro. Não temas, é o que diz a palavra de Deus, e esta palavra viva que jorra aqui hoje: crê somente. Crê somente e descansa. Porque quando nós recebemos Jesus, quando nós nos entregamos a Ele e dissemos: Tu és o meu Senhor e Deus, nós nascemos de novo. O nosso interior, nosso espírito foi vivificado. Deus nos deu o seu espírito e nós recebemos esta capacitação de viver a palavra de Deus. Sabia disso? Você se entregou, você era uma criança, um menino na fé, um inexperiente, um recém-nascido espiritual. Mas com o Espírito Santo vem a capacidade de você obedecer, de você conhecer, de você ouvir a Deus, de você perceber a vontade de Deus e de você viver a palavra de Deus. Deus te capacitou no Espírito, está aí dentro de você. Mas como toda criança que recebe o alimento na boca, depois da mamadeira, a papinha, chega num tempo em que ela se alimenta sozinha, ela precisa estender a sua mão, pegar o alimento e levar à boca. Antes ela é carregada no colo, para lá e para cá, mas logo ela aprende a andar, e mais tarde ainda ela vai escolher o seu caminho e exercer a sua capacidade de escolha e volição. Da mesma forma, na nossa vida espiritual, temos tudo à nossa disposição, mas levante-se, disponha, estenda a mão, como diz na ceia do Senhor: toma e come, toma e bebe. Tem que tomar. Tomar é pegar para si, é tomar posse, é dizer: é meu, é para mim, Deus está me dando, toma. É uma atitude de fé.
de iniciativa, é uma prática. E é isso que Deus espera de nós. Porque um homem e uma mulher de Deus, para ter fé, tudo que ele precisa é de uma palavra de Deus. E a gente vive ouvindo Deus. Alguns não prestam atenção, mas Deus falou. Alguns pensam que foi o seu pensamento que jogou para fora alguma coisa para o seu entendimento. Foi Deus. Alguns pensam que sonharam, sonho qualquer, mas foi Deus. Alguns pensam que foi um amigo que quis o melhor para a sua vida e falou alguma coisa, mas para os mais experimentados, eles ouviram Deus. Alguns leem a Bíblia, pegam um versículo, ai, que sorte. Não foi sorte. Esse verso, essa palavra foi dirigida para você, porque Deus viu a sua necessidade, Deus viu o seu coração e Ele está falando. E tem hora que Ele fala, para, segura, puxa o freio, fica quieto, cala a boca. Entra dentro de casa, vai para o quarto, não fala com ninguém. E outra hora Ele fala, vai, fica de pé, seja ousado. E às vezes as pessoas ao redor estão dizendo, cuidado com o que você vai falar, hein? Mas você já tem o que deve falar, porque Deus te deu. Ele diz o sim e o não. Ele dá o farol verde, Ele dá o farol vermelho. Ele dá uma bloqueada na gente quando a gente vai fazer bobagem, precipitação, ou como o terreno não está preparado, ou quando as pessoas estão fora de ordem, mas Deus dá a palavra certa ao seu tempo, e homens e mulheres de Deus entendem e exercem fé, e praticam, e fazem, e obedecem. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando o Espírito Santo fala, Ele coloca dentro de nós a substância para querer, para realizar. É assim que funciona uma visão de futuro, uma promessa. É assim que funciona uma promessa a respeito de nossas vidas pessoais, uma esperança individual e uma coisa coletiva para a igreja, para o povo de Deus, para a obra. Deus fala a respeito do amanhã, não materializou ainda, mas Ele fala, e o Espírito coloca uma substância dentro de você. Está difícil, está fechado o tempo, não tem recurso, não tem dinheiro, não tem pessoas, não tem lugar. Tudo está fechado, mas Ele começa a abrir o caminho. Mas antes de abrir o caminho, Ele coloca um sonho, uma visão, dá uma palavra, Ele mostra o futuro, e Ele busca amigos, companheiros, construtores do reino na terra, que cooperam e oram com Ele. Então Ele passa a realizar, e as coisas são chamadas à existência. Oh, isso é glorioso! Isso é maravilhoso, a gente experimentar primeiro em nossa vida pessoal. Homens de Deus primeiro tem que ter experiência pessoal, vida secreta, vida sozinho com Deus, vida particular com Deus. Esta vida pessoal em que Deus realiza e fala com Ele e ninguém fica sabendo. Mas Ele sabe, Deus está aqui. Ele sofre algum dilema, algum problema, e muitas vezes o seu coração fica angustiado, aflito a ponto de desistir, mas ele identifica uma vozinha quase que inaudível dentro dele, diz, filho, filho meu, fica de pé que eu sou com você. E essa palavra coloca a gente de pé. 35 anos pregando a palavra de Deus, essa é a minha experiência. 30 anos no ministério exclusivo, de templo exclusivo, mas já preguei antes disso. Trabalhando, fazendo tendas. E o que não me deixou desistir na hora da angústia, da luta, da dor, da perda, do prejuízo, do fracasso, foi a voz que me encontrou.
a voz que me marcou, e eu sabia, é meu Pai Celestial que está falando comigo. Não vou parar, não vou desistir. Porque motivações humanas, materiais, terrenas, existiram muitas. Situações e circunstâncias das mais terríveis, negativas, entristecedoras, que já levam a gente para o fundo do poço. Que você enfia a cabeça no travesseiro e não quer ver ninguém, você quer dormir. Mas lá está a voz do Senhor, e a gente levanta. Deus levanta a gente, Deus levanta quem anda com Ele. O justo cairá 7 vezes, 7 vezes o Senhor o levantará, diz a palavra de Deus. Não temas, crê somente, crê somente. Sabe, irmãos, nós temos 5 sentidos naturais, mas nós temos um sentido espiritual, que é a fé. A fé. Fé significa fidelidade. Fé é fidelidade. Não é agir loucamente, não é euforia, não é algo cego ou um passo no escuro. É obediência a uma palavra que a gente recebeu, fruto de uma relação, de um relacionamento com Ele. A gente tem essa palavra, essa revelação, essa instrução. Às vezes ela chega partilhada, ela vem em partes, aos poucos. Às vezes Deus vai construindo durante uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos. E aquilo vai gestacionando, vai gerando, vai nascendo, incubado pelo Espírito Santo. Aquilo vai queimando, você não precisa ficar louco ou doido, como eu disse, não é fanatismo, não é tentar obedecer toda a Bíblia, mas praticar aquilo que Deus vai colocando no seu coração, sabe? A gente vive para Deus. Você trabalha, você estuda, você tem família, você tem amigos, você tem um vai e vem na vida, tarefas, mas você veja que toda hora você está pensando em Deus. Muitos momentos do dia você pensa nele, curva a fronte para Ele, agradece, louva, diz palavras de engrandecimento e gratidão, porque a gente pertence a Ele, é dele. É nesses momentos que enchem o nosso dia, permeiam o nosso dia, esses detalhezinhos de contemplação de um lugar bonito, e você diz glória a Deus, porque o teu espírito exulta pela beleza do que você está vendo. Ou se compadece de um pobre, de um doente, de um idoso, de uma criança, e ao mesmo tempo, Senhor, tem misericórdia, dá graça. Senhor, precisamos de Ti. Já estabeleceu conexão, já contatou, já ligou o céu. Senhor, graças te dou por esse alimento, por esse dinheirinho que está chegando no salário aqui. Alguns dizem que é pouco, mas Senhor, Tu multiplicas, Tu abençoas, porque o Teu servo transfere para o Teu reino. A gente usa para nossas coisas em casa, mas é Teu, Senhor. Isso vai criando um relacionamento em que Deus vai depositando fé, aumentando a fé, dando qualidade à sua fé, irmãos. Mas fecha os pensamentos para as coisas ruins. Fecha as tuas portas para pessoas iníquas, perversas. Se houver algum contato com elas, que seja algo digno de evangelização, uma mensagem de arrependimento, uma chamada para Deus, mas que não seja uma roda de conselho. Porque conselho a gente busca com homens de Deus, e depois de ouvir homens de Deus, a gente entra no quarto e consulta o Senhor, porque na multidão de conselheiros há segurança. E agora, diante de tudo que eu ouvi dos meus irmãos, eu vou trazer diante de Deus, e Ele vai colocar a palavra certa a mim,
diretamente a mim. Eu penso em fidelidade. Fidelidade no pouco a pouco, nas verdades que vão caindo durante o dia e dia após dia. Verdades que vamos guardando, verdades que nos ensinam, verdades que nos iluminam. Cada vez que você entra neste lugar para ouvir a palavra de Deus, Deus acende uma luz dentro de você. Cada vez que você ouve a palavra de Deus ou medita na palavra de Deus, certamente Ele tocou algo dentro do seu coração, ou na periferia da sua vida. Ele trabalhou. Presta atenção, porque de repente podemos estar destruindo, ou não permitindo que esta fé nasça ou cresça, porque é nessa experiência do dia a dia é que vai crescendo a fé. Olha a tua vida, olha as pessoas nela, olha os teus problemas, pode medi-los, mas não temas. Crê somente. Deus te deu o Espírito Santo e você pode orar. Os céus estão abertos para você. A sala do trono está escancarada para a sua entrada. Os ouvidos do Senhor não estão fechados, estão abertos para ouvir o teu clamor. O salmista repete, demoradamente, muitas vezes, clamou este pobre, e o Senhor ouviu o seu grito, o seu pedido de ajuda. Ele ouve. Os braços do Senhor não estão encolhidos, estão estendidos para abençoar, para abater os inimigos, para guardar e proteger. A voz do Senhor é voz que chama, que dá ordens a todo o universo, as miríades de anjos, para que estejam servindo os herdeiros da salvação. Eles vêm, a Bíblia fala, são como labaredas de fogo, exércitos celestiais. Por dentro você tem o Espírito de Deus que foi derramado, e por fora você tem os anjos para pelejar, para te guardar, para te proteger. Não temas, crê somente, porque nós temos um Deus poderoso, que pode fazer qualquer coisa. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Rei de toda a terra, como diz Atos dos Apóstolos, Ele é Deus do mundo inteiro. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E há muitas coisas que Ele quer fazer em nossas vidas e através delas. Coisas que nós nem pensamos, coisas que nós nem pedimos. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, e às vezes eu pensei que aquilo Deus nunca iria fazer, de repente Ele apareceu e fez. Porque Ele pode fazer. O que parece impossível aos homens é possível para Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Mas nós não podemos buscá-lo somente nas causas perdidas. Ele gosta que a gente tome café com Ele, que a gente almoce com Ele, que a gente tenha o lanchinho da tarde com Ele. E o fim da tarde, na viração do dia, mais uma conversa com Ele. E antes de virar a hora da noite, ainda um encontro com Ele. Ele gosta. Um pai gosta de ouvir o filho, perceber o filho, conhecer o coração do filho, os sonhos dos filhos. Assim é Deus conosco. Jairo, não dê ouvidos a essas pessoas. Jairo, eu nem vou permitir que aqueles outros ali que estão falando demais acompanhem a gente. Vamos embora. Não tenha medo. Creia somente. E Jesus chegou lá. Ele entrou no quarto onde estava a menina. E disse, menina, a ti eu te digo,
levanta-te. E a menina levantou. Antes ele disse para todos os que estavam presentes: a menina não morreu, ela apenas dorme. Porque para Deus é assim. A gente que torna a vida um drama. E muitas vezes esses labirintos da nossa existência, da nossa história, são assim. Somos humanos, frágeis, fracos. Mas nós temos um Deus poderoso. Nosso Deus não é fraco. Não é fraco. É poderoso, é glorioso. O seu nome é bendito. Deus deu a Jesus um nome superior a qualquer outro nome. Deus elevou Jesus a um lugar de grandeza e deu a ele toda a autoridade. Jesus falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E tudo quanto vocês pedirem ao meu Pai que está nos céus, em meu nome, crendo, recebereis. Se creres, se não duvidar. Marta e Maria conversando, chorando e cheio de dores e dúvidas. E Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Nenhuma palavra do que o Senhor falou a você vai cair por terra. Nenhuma promessa que o Senhor deu à igreja, a nós como povo neste lugar, vai cair por terra. Ele é fiel e poderoso para cumprir o que prometeu. Às vezes parece que a gente anda para trás, desvia para o lado. Às vezes parece que se agigantam à frente obstáculos, impedimentos. Mas não temas, crê somente. Guarda no peito este tesouro, esta fé que seja inabalável. Ande com o Senhor, na presença do Senhor. Ame a igreja, ame os irmãos. Trabalhe por eles, se entregue por eles. Pensa no coração de Deus, nos sonhos de Deus, nas promessas de Deus. Trabalhe por elas. Inimigos, críticas, circunstâncias, não temas. Crê somente. Ao sair daqui, ou hoje, ou amanhã, problemas se levantarão, ou pessoas, ou espíritos, seja lá qual for a situação. Calma. Não temas. Crê somente.